Eu tinha 22 anos em 2023, morando numa cidadezinha chamada São Miguel do Sertão, no interior do Nordeste. Era um lugar pequeno, com umas 3.000 almas, onde todo mundo se conhecia, e as tradições eram lei. A festa de São João era o coração do ano. Durante semanas, a praça central se transformava. Bandeirinhas coloridas penduradas entre os postes, o cheiro de milho assado e quentão pairando no ar, e a fogueira principal, que chegava a 3 metros de altura, crepitando até o amanhecer. Eu cresci dançando quadrilha, aprendendo os passos com minha avó, e desde os 15 anos ajudava a organizar o grupo da cidade. Adorava ver a praça lotada, com crianças correndo, casais dançando e a sanfona ecoando. Mas naquela noite, algo mudou tudo. Jurei nunca mais pisar numa roda de quadrilha. A festa de 2023 estava especial. Depois de 2 anos de pandemia, com eventos cancelados, o povo estava faminto por celebração. A prefeitura caprichou, contratou um trio de forró famoso na região, montou umas 20 barracas de comida e trouxe um narrador lendário, o Zé do Acordeon. Ele tinha uns 65 anos, cabelo branco ralo e um sorriso que fazia qualquer um rir. Era conhecido por suas tiradas engraçadas enquanto narrava os passos da quadrilha, tipo, olha o rabo da cobra, ou cuidado com a saia, menina. Nossa quadrilha, a estrela do sertão, era a última da noite, marcada para meia-noite, o grande encerramento da festa. Eu estava animado, vestindo minha camisa xadrez azul, calça remendada e chapéu de palha, ensaiando os passos com minha prima Ana, de 18 anos, que dançava comigo desde que era pequena. Por volta das 11 horas, a praça estava lotada, com umas 250 pessoas espalhadas entre as barracas e o palco. A fogueira ardia forte, lançando sombras que dançavam nas paredes das casas ao redor. O cheiro de lenha queimada misturava-se ao de canjica e pamonha, e o som do triângulo e da zabumba aquecia o sangue. Mas algo estava estranho. O Zé do Acordeon, que normalmente circulava entre o povo contando histórias e tomando quentão, estava quieto. Vi ele sentado num banquinho perto do palco, afinando o acordeon com a cabeça baixa. Seus olhos pareciam fixos no chão, como se ele estivesse em outro mundo. Fui até lá, pensando em animá-lo. "Seu Zé, tá pronto para fazer a praça tremer?" Perguntei com um sorriso. Ele levantou o olhar lentamente. Seus olhos estavam opacos, sem o brilho de sempre. "Tô pronto, menino", disse, numa voz rouca. "Mas hoje a dança é diferente." Ele voltou a afinar o instrumento, sem dizer mais nada. Achei que era cansaço, ou talvez um pileque de quentão, então não insisti. Voltei para o grupo, onde Ana me puxou para ensaiar o caminho da roça. Mas enquanto girávamos, notei que o Zé não tirava os olhos de mim, mesmo estando tão longe. Senti um arrepio, mas sacudi a cabeça, tentando ignorar. À meia-noite, a quadrilha começou. Subimos no tablado montado na praça, com umas 30 pessoas no nosso grupo, todas vestidas a caráter. A multidão aplaudiu e o trio começou a tocar. A sanfona do Zé soava perfeita, mas havia algo errado na melodia. Era a mesma música de sempre, Asa Branca, mas parecia mais lenta, mais grave, como se viesse de um lugar profundo. Ele começou a narrar os passos. "Anavantu, seu moço. Olha a dama, agora gira." Mas, depois de alguns minutos, as palavras mudaram. "Dá um passo para a sombra", disse ele com uma voz que não era a dele. "Gira com quem te chama." Olhei para os outros dançarinos, esperando que alguém comentasse, mas todos continuavam, rindo e girando. Ana estava ao meu lado com o rosto vermelho de tanto dançar. "Que sombra, né?" brinquei, tentando aliviar a tensão. Ela riu, mas não respondeu. Continuei, mas a voz do Zé ficava mais estranha. "Segue o caminho escuro", disse ele. "Não olha para trás." Meu coração acelerou. Olhei para o público e a praça parecia diferente. As luzes das bandeirinhas piscavam em um ritmo lento, como se estivessem respirando. As barracas estavam vazias, sem vendedores. A fogueira crescia com chamas que lambiam o céu, mas sem fazer barulho.
No meio de um giro, percebi que Ana não estava mais do meu lado. Parei por um segundo procurando-a na roda. Nada. Pensei que ela tinha saído para pegar água ou ido ao banheiro químico, mas meu estômago embrulhou. Continuei dançando, mas comecei a notar que outros casais também sumiam. Um a um, saíam do tablado e desapareciam na multidão. Ou na escuridão, porque a multidão também estava menor. Onde antes havia 250 pessoas, agora restavam umas 50. E mesmo essas pareciam distantes, com rostos que eu não reconhecia. Tentei parar de dançar, mas meus pés não obedeciam. Era como se a música me puxasse, como se cordas invisíveis amarrassem minhas pernas. O Zé continuava narrando, agora com um sorriso torto que mostrava os dentes. A roda não para, disse ele, olhando diretamente para mim. A dança é para sempre. Senti um frio na espinha, como se alguém tivesse soprado no meu pescoço. Olhei para os outros dançarinos e meu sangue gelou. Só restavam umas 5 pessoas na roda, e os rostos delas estavam errados, pareciam borrados, como se eu estivesse vendo através de um vidro embaçado. Seus olhos eram vazios, e eles dançavam com movimentos mecânicos, como bonecos. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Era como se a música tivesse engolido o meu som. A fogueira agora parecia viva, com chamas que formavam figuras, rostos, mãos, corpos inteiros, todos vestindo roupas de quadrilha, mas queimadas, rasgadas. Eles saíram do fogo, girando ao nosso redor, com passos que ecoavam no tablado. Senti um peso no peito, como se o ar estivesse sendo sugado. A dança só acaba quando todos voltam, disse o Zé, apontando para a fogueira. As figuras se aproximaram, e juro que vi Ana entre elas. O rosto dela estava pálido, com os olhos fundos, e ela estendia a mão para mim, como se quisesse me puxar. Não sei de onde tirei forças, mas consegui quebrar o ritmo. Dei um passo para trás, tropeçando no tablado, e caí no chão. A música parou por um segundo e o silêncio foi pior que tudo. Os vultos me encararam, com olhos que brilhavam como brasas. Levantei e corri, pulando do tablado e mergulhando no mato que cercava a praça. As raízes agarravam meus pés e os galhos arranhavam meu rosto, mas não parei. Quando olhei para trás, a festa tinha sumido. Não havia fogueira, palco, nem bandeirinhas. Só escuridão, como se a praça nunca tivesse existido. Cheguei em casa depois de uma hora correndo, com os sapatos cheios de lama e a camisa rasgada. Tranquei a porta e me sentei no chão, tremendo. Não dormi aquela noite, nem a seguinte. No dia seguinte, fui falar com Ana. Ela estava na casa dos pais, fazendo café, como se nada tivesse acontecido. Festa? Que festa, disse ela rindo. Tô aqui desde ontem, primo. Mas eu sei que ela estava lá, dançando comigo. Perguntei para os outros do grupo da quadrilha e ninguém lembrava da apresentação. Disseram que a festa acabou às 10 horas por causa de uma chuva, mas o céu estava claro naquela noite. Fui até a casa do Zé do acordeon, pensando em confrontá-lo. A porta estava aberta, mas a casa vazia. Os vizinhos disseram que ele não aparecia desde a festa. No canto da sala, encontrei o acordeon dele, coberto de poeira, como se ninguém tocasse há anos. Levei para o padre da cidade, que jogou água benta e disse para queimar o instrumento. Não queimei. Não sei por quê. Talvez porque parte de mim ainda queria entender. Hoje evito a Praça de São Miguel. O terreno onde a festa aconteceu parece morto, sem grama, sem vida. As pessoas do povoado não falam daquela noite como se nunca tivesse existido, mas eu sei o que vi. Sei que dancei com algo que não era humano. Às vezes, de madrugada, ouço uma sanfona tocar ao longe, com a mesma melodia lenta de Asa Branca. Fecho as janelas, mas o som entra como se estivesse dentro da minha cabeça. Não sei o que era aquela dança, nem quem eram aqueles vultos. Só sei que, se eu voltar para a roda, não saio mais. E às vezes, quando olho para Ana, vejo um brilho estranho nos olhos dela, como se ela ainda estivesse lá, esperando o próximo passo. Eu tinha 27 anos em 2024, trabalhando como entregador de aplicativo em São Paulo, no bairro onde cresci
o Jardim Ângela, na Zona Sul. Era uma área de contrastes, com ruas cheias de vida, mas também com cantos escuros, onde era melhor não passar a noite. Durante o mês de junho, o bairro se transformava por causa das festas juninas. A avenida principal ficava fechada por dias, coberta de bandeirinhas coloridas, com barracas de pamonha, canjica e quentão espalhando cheiros que faziam a barriga roncar. Uma fogueira pequena ardia no centro e um palco improvisado trazia bandas de forró que tocavam até tarde. Eu não era muito de festas, mas precisava de dinheiro extra, então peguei um bico ajudando na barraca de milho assado. O dono, um cara chamado Marcos, era novo no bairro, e o que aconteceu naquelas noites me fez desejar nunca ter aceito aquele trabalho. O Marcos tinha uns 35 anos, cabelo curto, barba rala e um jeito quieto, mas educado. Ele chegou ao Jardim Ângela uns 6 meses antes, montando a barraca de milho em eventos locais. Ninguém sabia muito sobre ele, só que pagava em dia e não gostava de conversa fiada. A barraca dele era simples, uma chapa quente, espigas frescas, manteiga derretida e um cartaz escrito à mão que dizia milho assado, R$5. Eu trabalhava entregando as espigas para os clientes, limpando a chapa e repondo o estoque. O combinado era trabalhar durante as 4 noites da festa, das 7 da noite às 2 da manhã, por R$100 por noite. Para mim, que ralava no aplicativo por trocados, era uma boa. Na primeira noite, tudo correu liso. A festa estava lotada, com umas 300 pessoas circulando. Crianças corriam com balões de São João, casais dançavam forró e o cheiro de milho assado disputava espaço com o de fogos de artifício. Servi umas 100 espigas, troquei ideia com alguns clientes conhecidos do bairro e até dei risada com um grupo de adolescentes que tentava dançar quadrilha sem saber os passos. O Marcos ficou na chapa, virando as espigas com uma espátula, sem falar muito. Só me pedia para manter o sal e a manteiga cheios. Quando a festa acabou, às 2 da manhã, ele me pagou. Disse, boa cara, e foi embora na caminhonete dele. Uma Saveiro cinza meio amassada. Na segunda noite, por volta das 10 horas, notei um homem parado do outro lado da avenida, fora da área da festa. Ele estava sob um poste de luz fraco, vestindo um chapéu de palha torto, como se tivesse sido amassado, e uma camisa xadrez que parecia suja, com manchas escuras que podiam ser terra ou algo pior. Ele era alto, talvez 1,80 m, magro, com as mãos nos bolsos. Ficava olhando fixamente para nossa barraca sem se mexer, sem falar com ninguém. A luz do poste iluminava metade do rosto dele, mas eu não conseguia distinguir os traços. Só via que os olhos pareciam grudados em nós. Fiquei incomodado, mas achei que era só um curioso, talvez bêbado. Perguntei para o Marcos, tá vendo aquele cara ali? Conhece ele? O Marcos olhou rápido na direção do homem, depois voltou para a chapa, como se nada tivesse acontecido. Só um curioso, disse, sem tirar os olhos do milho. A voz dele estava mais tensa que o normal, mas não insisti. Continuei atendendo, entregando espigas para uma fila de umas 15 pessoas. Mas, de canto de olho, via o homem lá, imóvel. Ele não comprou nada, não dançou, não falou com ninguém. Ficou até o fim da festa, às 2 da manhã. Quando desmontamos a barraca, ele tinha sumido. Pensei que era só uma figura estranha, coisa comum em festas grandes. Mas algo no jeito que ele olhava me deixou inquieto. Na terceira noite, o homem voltou. Mesma posição, mesmo chapéu torto, mesma camisa suja. Dessa vez, ele segurava algo na mão direita, mas estava escuro demais para ver o que era. Talvez um saco, talvez uma garrafa. A festa estava mais cheia, com umas 400 pessoas, e o forró no palco estava tão alto que mal dava para ouvir os clientes pedindo. Mas eu sentia o olhar dele, como se atravessasse a multidão e caísse direto em mim. Tentei ignorar, focando no trabalho. Servi umas 50 espigas em 1 hora, mas a cada 5 minutos olhava para o outro lado da avenida. Ele não saía do lugar. Por volta das 11 horas, fui ao banheiro químico, que ficava a uns 20 metros da barraca.
Na volta, passei perto de onde o homem estava, do outro lado da rua. Ele não estava mais lá. Senti alívio. Mas quando cheguei na barraca, o Marcos parecia nervoso. Ele virava as espigas com pressa, derrubando algumas na chapa. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele só balançou a cabeça, murmurando um "tá de boa". Mas os olhos dele não paravam de pular para o lado da avenida, como se esperasse ver algo. Perto da meia-noite, a fila na barraca diminuiu, e eu estava limpando a mesa quando o homem apareceu. Ele atravessou a avenida com passos lentos, parando bem na frente da barraca. De perto dava para ver melhor. O chapéu de palha estava rasgado na aba e a camisa xadrez tinha manchas que pareciam de ferrugem ou sangue seco. O rosto dele era magro, com olheiras fundas e uma barba rala que parecia não ser aparada há semanas. Ele estendeu a mão sem dizer nada, como se quisesse uma espiga de graça. O Marcos, que estava ao meu lado, ficou pálido como cera. "Não temos mais", disse ele com a voz tremendo. O homem riu, um riso baixo, quase um grunhido, e respondeu: "Você sabe que não é isso que eu quero." Ele colocou algo na mesa da barraca e virou as costas, sumindo na multidão. Olhei para o objeto. Era uma espiga de milho preta, como se tivesse sido queimada até virar carvão, mas ainda na forma perfeita. Peguei com nojo e joguei no lixo, achando que era uma brincadeira de mau gosto. "Que cara esquisito", comentei, tentando rir. O Marcos não respondeu. Ele só encarava o lugar onde o homem estava, com as mãos apertando a espátula. "Fecha a barraca", disse ele de repente. "Hoje acaba cedo." Era 1 da manhã e a festa ainda ia até as 2, mas obedeci. Desmontamos tudo em silêncio e ele foi embora sem dizer mais nada. Na quarta noite, o Marcos não apareceu. Liguei para ele umas 5 vezes, mas caía na caixa postal. A barraca era dele, mas eu sabia como montar, então decidi abrir sozinho. Precisava do dinheiro e achei que ele podia estar doente. A festa estava no auge, com umas 500 pessoas lotando a avenida. Montei a chapa, acendi o fogo e comecei a assar as espigas. Por volta das 9 horas, olhei para o outro lado da avenida, por hábito. O homem estava lá, mas agora mais perto, a uns 10 metros da barraca, quase na entrada da festa. Ele me encarava diretamente, com aquele mesmo chapéu torto e a camisa suja. Dessa vez, segurava outra espiga preta na mão, balançando-a como se fosse um brinquedo. Meu coração acelerou. Tentei me concentrar nos clientes, mas a fila parecia não acabar, e eu sentia o olhar dele o tempo todo. Por volta das 10 horas, um cliente, um senhor de uns 60 anos, pediu uma espiga e perguntou: "Cadê o Marcos? Ele nunca falta." Expliquei que não sabia, que ele não tinha dado notícia. O senhor franziu a testa e disse: "Estranho. Ele me contou uma vez que fugiu de um problema no interior. Algo sobre uma dívida que não pagou. Achei que era fofoca de bairro, mas a palavra dívida ficou na minha cabeça." Às 11h30, a multidão começou a diminuir e o homem se aproximou da barraca. Ele parou a uns 2 metros e olhando nos olhos. "Você tá no lugar dele agora", disse ele, com uma voz rouca que parecia arranhar a garganta. "O que você quer?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu tremida. Ele não respondeu, só jogou outra espiga preta na mesa e foi embora, sumindo entre as pessoas. Dessa vez, não joguei a espiga fora. Coloquei no bolso com uma ideia idiota de mostrar para alguém, talvez para a polícia. Fechei a barraca às 00h, 1 hora antes do combinado, e fui para casa. No caminho, parei num posto de gasolina para tomar água e tentar me acalmar. Liguei para o Marcos de novo, sem resposta. Quando cheguei em casa, tranquei a porta e joguei a espiga preta na mesa da cozinha. Ela parecia normal, mas o cheiro era errado, como milho podre misturado com algo metálico. Não dormi aquela noite, pensando no homem, no Marcos, na tal dívida. No dia seguinte, fui ao mercado onde o Marcos comprava as espigas. O vendedor, um cara de uns 50 anos, disse que o Marcos não aparecia há 2 dias. "Ele estava estranho na última vez", disse o vendedor. Falou que alguém estava atrás dele, alguém que ele conheceu no interior. Perguntei se sabia de algo mais, mas ele só balançou a cabeça. À tarde, soube pela vizinhança que a polícia encontrou a caminhonete do Marcos numa estrada deserta, a uns 20 quilômetros do bairro.
Dentro, havia dezenas de espigas pretas espalhadas no banco e no chão. Não havia sinal do Marcos, nem pegadas, nem pistas. Fui à delegacia, mostrei a espiga preta que guardei e contei tudo. O delegado, um homem de uns 40 anos, ouviu com atenção, mas disse que não podia fazer muito sem provas de crime. Pode ser só um maluco, disse ele. Mas o jeito que ele olhou para a espiga me disse que ele também sentiu algo errado. Voltei para casa e joguei a espiga no lixo, mas o cheiro ficou na minha mão por dias. Nunca mais vi o homem do chapéu torto. A festa acabou e a vida no bairro seguiu, mas ninguém mais falou do Marcos. Alguns dizem que ele fugiu, outros que ele nunca existiu de verdade. Eu parei de trabalhar com barracas em festas juninas. O cheiro de milho assado, que antes me dava fome, agora me dá náusea. Às vezes, quando passo pela avenida onde a festa aconteceu, olho para o outro lado da rua, esperando ver aquele chapéu. Não sei quem era aquele homem, nem o que ele queria com o Marcos. Só sei que, quando ele disse que eu estava no lugar do Marcos, não era só sobre a barraca. E isso me mantém acordado à noite. Eu tinha 25 anos em 2022, morando em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, chamada São Tomás de Aquino. Era um lugar tranquilo, com umas 10.000 pessoas, onde a vida girava em torno de cafés, igrejas e festas tradicionais. A festa de São João era o ponto alto do ano, com bandeirinhas coloridas esticadas pelas ruas, o cheiro de pamonha e quentão no ar, e fogueiras que iluminavam as noites de junho. Eu não era muito de sair, mas naquele ano, meu amigo Lucas, de 24 anos, me convenceu a ir a uma festa junina particular numa chácara a 30 minutos da cidade. O que aconteceu lá me fez jurar nunca mais pisar em uma festa como aquela. O Lucas trabalhava em uma loja de autopeças e tinha conhecido uma colega nova, a Clara, de uns 23 anos, que o convidou para a festa. Ela disse que era organizada por uma família rica, os Almeida, que alugavam a chácara para eventos. A ideia era uma noite de São João, de verdade, com fogueira grande, barracas de comida, trio de forró e até um espaço para as crianças soltarem fogos. O Lucas estava empolgado, dizendo que seria uma chance de relaxar e conhecer gente nova. Ele chamou mais 2 amigos nossos, o Pedro e a Mariana, ambos de 26 anos, e eu acabei cedendo. Pegamos meu carro, um Gol velho, e seguimos pela estrada de terra que levava à chácara, guiados pelo GPS e pela promessa de uma noite divertida. Chegamos por volta das 7 da noite. A chácara era enorme, com um gramado bem cuidado, cercado por árvores altas que balançavam com o vento. No centro, uma fogueira de uns 4 metros ardia forte, lançando faíscas que subiam para o céu estrelado. Umas 20 barracas formavam um semicírculo, vendendo canjica, milho assado, pamonha e doces típicos. Um palco de madeira, decorado com bandeirinhas, recebia um trio de forró que tocava "Olha pro céu, meu amor". A festa estava cheia, com umas 150 pessoas, entre famílias, casais e grupos de amigos. Crianças corriam com estrelinhas nas mãos e o cheiro de lenha queimada misturava-se ao de comida quente. Era tudo tão alegre que, por um momento, esqueci minha relutância em sair de casa. Nos instalamos numa mesa de madeira perto da fogueira, com pratos de canjica e copos de quentão. A Clara, que encontrou o Lucas logo que chegamos, era simpática, com cabelo preso em uma trança e um vestido de chita colorido. Ela contou que os Almeida faziam a festa todo ano, como uma tradição da família, e que a chácara pertencia a eles há gerações. A terra aqui é especial, disse ela, com um sorriso. Dizem que as fogueiras de São João trazem bênçãos. Achei bonito, mas não pensei muito. O Lucas, que já estava no segundo copo de quentão, puxou a Mariana para dançar, enquanto o Pedro e eu ficávamos na mesa, rindo das tentativas dele de acertar os passos do forró. Por volta das 9 horas, a festa ficou ainda mais animada. O trio tocava mais rápido e casais giravam no gramado, formando uma quadrilha improvisada. A fogueira parecia crescer,
com chamas que dançavam em formas estranhas. Notei que, mesmo sem ninguém jogando lenha, ela não diminuía. As chamas formavam desenhos, como rostos ou mãos, que apareciam e sumiam rápido. Achei que era o quentão, mexendo com minha cabeça, mas não conseguia tirar os olhos do fogo. O calor era intenso, mesmo estando a uns 10 metros de distância, e comecei a sentir um peso no peito, como se o ar estivesse mais grosso. Foi aí que uma mulher se aproximou da nossa mesa. Ela tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num lenço e usava um vestido de chita que parecia antigo, com bordados desbotados. O rosto dela era sereno, mas os olhos eram profundos, como se guardassem segredos. Ela carregava um prato de canjica e ofereceu para mim. "Você parece perdido, moço", disse, com uma voz calma, quase hipnótica. "Senta com a gente ali na fogueira." Apontou para um grupo de umas 10 pessoas sentadas em cadeiras de madeira, a poucos metros do fogo. Eles estavam em silêncio, olhando para as chamas, sem comer nem conversar. Aceitei a canjica por educação, mas algo nela me incomodava. O jeito que ela me olhava, como se soubesse algo que eu não sabia, me deu um arrepio. "Obrigado", disse, tentando sorrir. Ela ficou parada por um segundo, depois repetiu: "Vem com a gente. A fogueira gosta de companhia." Antes que eu pudesse responder, ela virou e caminhou de volta para o grupo. Olhei para o Pedro, que estava mexendo no celular, e perguntei se ele tinha visto a mulher. "Que mulher?", disse ele, sem tirar os olhos da tela. Apontei, mas ela já tinha sumido no meio das pessoas. Enquanto comia a canjica, que estava estranhamente fria, a mulher voltou à minha cabeça. Ela disse que a fogueira gostava de companhia. Era uma frase esquisita, mas podia ser só o jeito dela falar. Tentei me concentrar na festa, mas a música parecia mais lenta e as vozes ao redor soavam abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. Olhei para os meus amigos. A Mariana e o Lucas ainda dançavam, mas o Pedro agora estava conversando com um cara que eu não conhecia. Fui até o Lucas para perguntar da Clara, pensando em tirar a história da mulher a limpo, mas ele disse que ela tinha ido ajudar numa barraca. Procurei por ela, mas não a encontrei. Por volta das 11 horas, decidi caminhar pela chácara para clarear a mente. Passei pelas barracas que estavam mais vazias, com vendedores que pareciam cansados. A fogueira continuava alta e agora eu tinha certeza de que ninguém jogava lenha. As chamas formavam figuras mais claras, como silhuetas de pessoas dançando. Parei a uns 5 metros, hipnotizado. Foi quando a mulher apareceu de novo, do meu lado, como se tivesse surgido do nada. "Você viu eles, não viu?", disse ela, olhando para o fogo. "Eles estão esperando." "Quem?", perguntei com a voz falhando. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. "Os que ficaram. As festas de São João são para eles, para agradar." Ela apontou para a fogueira e juro que vi uma figura dentro das chamas, com roupas de quadrilha, mas queimadas, rasgadas. A figura estendeu a mão, como se me chamasse. Dei um passo para trás, tropeçando no gramado. "Você pode aceitar o convite", disse a mulher. "Eles gostam de você." Meu coração disparou. Corri de volta para a mesa, onde o Pedro agora estava sozinho. "Cadê o Lucas?", perguntei ofegante. Ele deu de ombros. "Foi com a Mariana para o outro lado, acho." Fui procurar, chamando o nome deles pelo gramado. A festa parecia menor, com umas 50 pessoas espalhadas, e a música estava mais baixa, quase um sussurro. Encontrei a Mariana perto de uma barraca, sozinha. "O Lucas sumiu", disse ela com os olhos arregalados. "Ele estava comigo", aí disse que ia falar com alguém e não voltou. Voltamos para o grupo, e a Clara reapareceu, dizendo que o Lucas podia ter ido ao banheiro. Mas algo no jeito dela, calmo demais, me deixou desconfiado. Fui até o espaço dos banheiros químicos, a uns 30 metros, mas ele não estava lá. Quando voltei, a mulher do lenço estava perto da fogueira, com o mesmo grupo de antes. Eles olhavam para as chamas e agora apareciam mais, umas 15 pessoas, todas em silêncio. Perguntei para Clara quem eram e ela franziu a testa. "Não sei, não vi eles antes." À meia-noite, decidi que era hora de ir embora. Convenci a Mariana e o Pedro,
mas a Clara disse que ficaria para ajudar a fechar as barracas. O Lucas não aparecia e meu celular não tinha sinal para ligar para ele. Entramos no carro e, enquanto dirigia pela estrada de terra, senti um peso no peito, como se tivesse deixado algo para trás. Olhei pelo retrovisor e a fogueira ainda brilhava, mesmo estando a uns 2 quilômetros. No carro ninguém falava. A Mariana chorava baixo e o Pedro olhava pela janela com o rosto pálido. Chegamos à cidade depois de 1 hora. Liguei para o Lucas, mas caiu na caixa postal. Mandei mensagens sem resposta. No dia seguinte, ele me respondeu por texto, dizendo que estava bem, que tinha ido embora cedo, porque se sentiu chamado. Quando perguntei o que isso significava, ele não explicou. Fui à casa dele e ele parecia diferente, mais quieto, com olheiras fundas. Perguntei da mulher do lenço e ele disse que não viu ninguém assim. Mas a fogueira, ela falava comigo, murmurou, olhando para o chão. Não insisti. Fui à chácara dias depois, querendo respostas. O lugar estava vazio, com o gramado seco e as barracas desmontadas. A área da fogueira tinha um círculo preto, como se o fogo tivesse queimado a terra. Um caseiro, de uns 60 anos, disse que os Almeida não moravam mais lá, que a chácara estava à venda há anos. Ninguém faz festa aqui desde 2010, disse ele. Mostrei a foto da Clara, que tinha no celular do Lucas, e ele balançou a cabeça. Nunca vi. Hoje evito festas juninas. O cheiro de lenha queimada me dá calafrios, e quando passo por chácaras, olho para as sombras, com medo de ver aquela mulher. O Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele parou de sair e às vezes posta fotos de fogueiras no celular, sem legenda. Não sei o que aconteceu naquela noite, nem quem eram aquelas pessoas. Só sei que a fogueira queria companhia e que o Lucas aceitou o convite. Às vezes, sonho com as chamas e vejo ele lá, dançando com vultos que não têm rosto, enquanto a mulher do lenço sorri para mim. Curtiu essas histórias de arrepiar? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo de terror. Nos comentários conta pra gente. Você já viveu algo assustador em uma festa junina? Ou conhece alguma lenda macabra de São João? Compartilhe sua história e assista até o final para descobrir qual desses relatos é o mais aterrorizante.